hoje você vai aprender. Hoje eu trago para você talvez as informações mais valiosas na hora de você adquirir um imóvel. Sabe por quê? Porque vai que você compra uma casa, uma mansão mal assombrada. E aí, campeão? Será que você vai conviver com os demônios que ali se encontram? Ou você acha, segundo o Caio Fábio, que você é capaz de expulsar aquelas entidades que ali vivem, às vezes por quase 200, 500 anos? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre esse assunto, tá? E eu vou usar de exemplo um caso recente nos Estados Unidos, onde uma fazenda em Penford, ela já contabilizou mais de 300 incidentes paranormais. Meu irmão, se você acha que um incidente é pouco, 300 eu acho que já é até demais, tá? Nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Me deixa ler a notícia, depois nós vamos refletir sobre ela e eu vou passar para vocês algumas experiências pessoais minhas que me fizeram fazer a escolha certa na hora de adquirir um imóvel, tá? Olha que coisa interessante. Uma casa de fazenda em uma área remota do norte de Gales tem sido o lar de uma ampla gama de ocorrências paranormais. A fazenda Penford viu tantos casos de fenômenos paranormais ao longo dos anos que até atraiu o interesse de Hollywood. Os caras querendo lançar até um filme, cara, sobre isso. Mãe de 4 filhos, Rosemary, cujas experiências na fazenda foram investigadas para um documentário da BBC Paranormal. Tipo assim, os caras não estavam acreditando que os relatos eram reais. Então, uma equipe de investigadores da BBC decidiu ir à fazenda e constatar que sim, era puramente real, ok? Inclusive o documentário The Girl, The Ghost and the Gravestone passou anos documentando as várias ocorrências que ocorreram lá. Estas variam desde vozes desencarnadas em salas vazias até avistamento de aparições completas. Em um caso, uma grande coruja de madeira foi vista movendo-se sozinha, enquanto em outro a figura de uma mulher grávida apareceu misteriosamente no pátio antes de desaparecer no ar. Isso com a equipe de BBC gravando no local, ok? Um dia eu estava movimentando algumas flores secas que começaram a ficar um pouco estragadas, então decidi jogá-las fora, escreveu Gowrie enquanto documentava as ocorrências. O cara que estava documentando as ocorrências, ok? O cara que estava documentando. Levei-os da sala para a cozinha e coloquei-os no balcão, deixando cair pétalas o tempo todo. Alguém veio até a porta e eu demorei cerca de 30 segundos. E quando voltei, todas as pétalas haviam desaparecido. Então ele escutou um barulho na porta, foi atender, não encontrou nada. Quando ele voltou, todas as pétalas que estavam caindo haviam desaparecido. Elas foram substituídas por vespas mortas ou moribundas e meio afogadas. Não havia um sinal de ninho de vespas e todas as portas e janelas estavam fechadas. Algo inexplicável. Seus discos até atraíram o interesse de produtores de Hollywood que queriam fazer um filme, mas quando Gower soube que não seria totalmente real, ela recusou a oferta. Então, olha que coisa interessante. Então, ela cedeu os direitos para a BBC, porque a BBC fez uma investigação no local e constatou que realmente ocorria o paranormal. Porém, Hollywood queria criar a nova Bruxa de Blair, né? Queria criar aqueles contos que mulher anda de cabeça ao contrário, né? É Hollywood, né, pessoal? Eu cediria para Hollywood. Eu acho que, né, você tem uma fazenda amaldiçoada, a única coisa que ele é prestado num lugar desse é ganhar dinheiro com filme, né? Eu acho que seria isso. Ou talvez uma atração turística, né? Alguma coisa desse gênero. Mas caso real, documentado pela BBC. Isso que eu acho interessante. Porque se você não acredita no sobrenatural, saiba que a BBC fez uma investigação, foi no local não só durante um dia, foram anos, foram sediadas as imagens da BBC, foram anos, e constatou que realmente as coisas aconteciam naquele lugar.
Só de incidentes paranormais registrados foram mais de 300. Então você vê o nível que é o local. E aqui eu preciso dizer para vocês, explicar para vocês a importância de vocês, na hora de comprarem um imóvel, vocês saberem algumas informações, porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Você tem que tomar cuidado. Eu vou falar de uma experiência pessoal minha, tá? Eu não vou dizer o nome do local. Não vou dizer o nome do local. Mas em Belo Horizonte, uma vez eu aluguei um rancho para eu e para minha família, tá? Aluguei um rancho porque a minha roça não tinha piscina, não tinha nada. Então, tá, não, vamos pegar um dia e vamos botar uma piscina para garotada, vamos fazer um churrasquinho. Eu aluguei um rancho, né, com sinuca, essas coisas. E aí, qual que era a premissa? Pô, chegava de noite no lugar, me arrumava para dormir, e aí, praticamente, quando fosse um dia depois, à noite, eu ia embora. Pelo menos aproveitava o dia, fazia um churrasquinho, já tinha levado carne, não sei o quê. Ah, bom, vamos aproveitar. Só que aí, só para vocês terem ideia, eu não sou médium, eu já fui médium espírito por muito tempo, mas eu não sou médium. E eu entrando na casa, na hora eu senti uma coisa ruim. Na hora, assim, ó. Eu entrei na casa, eu pisei na casa, eu senti um arrepio, que minha coluna vertebral arrepiou todo. Eu senti o pelo do fiofó à cabeça arrepiado, cara. E assim, sem entender nada. E aí, o ambiente estava frio. Frio é algo muito propício aos demônios. Eu me arrepiei no lugar. Chegando no local, né? ah, uma das minhas filhas começou a chorar, né? Chorar, criança chora é até no processo natural. E aí, pô, né? Eu colocar minhas filhas para dormir, né? E ninguém queria, ninguém queria dormir sozinho naquela casa, curioso fato, né? E aí, de repente, a gente viu um vulto na janela. É aquela janela de veneziana antiga. E eu achei até estranho, né? Achei estranho. A casa tinha calabouço na parte de cima, alguns móveis, sabe? Me deu aquele sentimento que alguma coisa estava. Quando deu mais ou menos umas 11 horas da noite, a gente tentando dormir, a gente escutou um barulho de algumas coisas se movendo. E eu, cara, eu fui um cagaço, né? Eu vou falar pra vocês, eu não vou dar de rir, né? Eu fiquei dentro do quarto com a família e falei, se alguma coisa aparecer aqui, né? No mínimo uma peneira se essa porcaria vai virar. Só que aí, de repente, nada. Fui olhar na cozinha, cadeira só tinha arredado de lugar, não sei se era eu ou alguma criança que tinha feito isso. E aí, cara, eu falei assim: deve ser coisa da minha cabeça, cara. Deve ser coisa da minha cabeça. Falei, não tem nada, eu vou dormir. Aí eu fui dormir até no outro quarto, né? A casa estava trancada, cara. De manhã nós vamos pular na piscina, isso tudo se resolve. Cara, fui dormir, eu tive pesadelos, minha esposa teve pesadelos, minhas filhas começaram a chorar de madrugada e a coisa começou a ficar maluca do cacete. Por fim, eu olhei para um quadro na casa e eu manjei na hora. E tinha alguma coisa a ver com criança ali. Eu não vou poder te falar mais ou menos o que que era, mas eu tenho certeza que tinha alguma coisa a ver com sacrifício, cara. Alguma coisa, eu tinha certeza. Aquela casa não estava normal, cara. Não estava normal. 11 horas da noite, deu mais ou menos umas 11h30. Eu cheguei no caseiro da casa e falei assim: ó, meu irmão, tô indo embora, tá aqui a chave. Conversa com a proprietária do local para ela me ressarcir pelo menos um dia desse negócio aqui, porque eu não vou ficar aqui. Mas você tá indo embora por quê? Fala, eu não tô me sentindo bem nesse lugar, tal. Nada contra, é um lugar muito bonito, mas eu não tô me sentindo bem, eu acho que eu vou procurar um médico. Deu uma desculpa porca lá pro cara. E o cara é normal, parece que o cara já tá acostumado com isso, né? E aí, beleza, fui embora. A proprietária devolveu metade do valor que eu tinha gastado. Gastei uns R$ 800, ela devolveu só 400. Mas foi uma experiência terrível, cara. Terrível, terrível, terrível. E assim, eu manjei que tinha alguma coisa na hora. Eu tenho certeza que se alguém tivesse feito um experimento ali naquele lugar, tinha encontrado coisa pesada. E aí, qual que é a moral da história? Eu aprendi com pessoas antigas. Tinha um cara que ele capinava o lote para mim. Hoje em dia ele trabalha na CEMIG. O cara é muito bom, o cara é muito bom de serviço. O cara, ele fazia cerca, capinava. O cara nota mil, meu irmão. O cara é super gente boa. E as pessoas boas assim, elas rapidamente encontram um serviço e acabou. Você não perde, ele perde a oportunidade.
E esse cara é muito bom. E esse cara vive com mais de 50 anos, né? Roça, faz tudo. E esse cara me contava umas coisas, né? Da época dele. Inclusive a mãe dele tinha sido escrava. E contou tudo que ele sabia pra mim, sabe? Contou os relatos de aparição de mãe d'água, um monte de coisa. E aí eu fui observando, fui aprendendo, né? Pô, um cara antigo, com quase 60 anos, retratando a experiência dele com tudo aquilo que ele viveu. E aí, uma das coisas que ele falou comigo era sobre cavalo. E todo mundo fala exatamente o oposto. Todo mundo que estuda magia, que estuda aquelas porcarias de sempre, todo mundo fala assim: aonde um cavalo repousar, você deve construir a sua casa. Você vai chegar num terreno onde você quer construir uma casa. Você vai lá no terreno, você cerca aquele terreno. Ou pelo menos amarra uma corda no pescoço do cavalo, uma corda grande. E observa aonde o cavalo vai ficar a maior parte do seu tempo. Aonde o cavalo vai dormir. Geralmente cavalo dorme em pé, cavalo não dorme sentado, porque é um animal tão musculoso que ele consegue dormir em pé, cara. É inacreditável a fisionomia de um cavalo. E aí, todo mundo fala assim, aonde o cavalo dormir, você constrói a sua casa. E esse cara, ele falava justamente o oposto. Ó, onde o cavalo dormir, você jamais, em hipótese nenhuma, construa nada. Nada. Você não mexe, não constrói. Aonde o cavalo for, aonde o cavalo ficar, se ele ficar vagando naquele lugar, você não constrói. E aí eu perguntei ele por quê. E ele falou assim: ó, isso aqui a minha avó me ensinou e era assim. E aí eu fui estudando, estudando, estudando. E eu constatei o quê? O fluxo de veia de água, dependendo da região que você está, existem veias de água que percorrem o seu terreno. Essas veias de água, muitas vezes, são pequenininhas. E quando você fura 8, 9 metros, você acaba fazendo um poço artesiano. E essas veias de água, elas emitem um campo eletromagnético. Os animais, eu não sei te explicar como, mas os animais eles são atraídos pela veia d'água. Então o cavalo, se você soltar o cavalo no meio do mato, mesmo sem encontrar nenhuma água, esse cavalo em menos de 24 horas vai encontrar uma nascente de água. Ele vai usar uma geolocalização através do campo magnético do subsolo da Terra. Ele vai conseguir encontrar onde está a água. E aí ele encontrou a água, ele vai ali beber. Então, se era utilizado antigamente cavalos para encontrar água. Você pegava o cavalo, pô, vou construir uma casa aqui, uma região montanhosa, você precisa de água. Onde tem água? Pega um cavalo e observa aonde esse cavalo está indo. E o cavalo ele tem essa geolocalização, ele consegue descobrir magneticamente onde estão as veias de água e ele vai percorrer o caminho até a boca da mina d'água começar a minar água para fora. É uma coisa inacreditável. E o cavalo, a tendência dele é ficar na região onde tem água. E o campo magnético estourante onde tem veias de água. Ah, mas o que isso quer dizer? O campo magnético para um cavalo ele é diferente para o ser humano. O coração do cavalo, o campo magnético do coração do cavalo é 11 vezes mais forte do que o coração do ser humano. Então, a interferência magnética no animal, para ele não é nada. Mas para nós, somos muito mais sensíveis do que o animal. E aí o que acontece? Foi realizado alguns experimentos e descobriu-se que quem construía sua casa em cima de veia de água, quem construía sua casa em cima de veia de água, essa pessoa tinha insônia, pesadelos, depressão, pensamentos, eu não posso falar a palavra aqui, mas pensamentos de ó, que eu não posso falar aqui. E aí foi descoberto, inclusive até mesmo doenças que vinham através desses sentimentos. E aí foi se descoberto que era por causa disso. O pessoal antigamente usava uma vara de goiabeira para poder identificar onde tinha a veia d'água, né? A vara de goiabeira ela apontava para baixo, onde tinha a veia d'água. E aí eu através desse cara eu descobri que onde tem veia d'água você jamais constrói a sua casa, em hipótese nenhuma. Se não houver a possibilidade, você faz uma planta na sua casa onde os quartos não estejam em cima da veia d'água. Você pode colocar a sala, você pode colocar a varanda, mas evita de colocar a cozinha, onde a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo, e os quartos, tá? Evita de colocar. E aí, uma coisa que eu aprendi é o seguinte:
Na roça, por que as pessoas na roça constroem a casa de 2 andares? É uma coisa que eu ficava pensando, pô, pensa comigo. Se você morasse na cidade, num terreno de 300 metros quadrados, vamos colocar aí 3 por 10, 3 por 10 não, vamos colocar uns 6 por 7, alguma coisa assim. Se você morasse na cidade, num terreno de 300, 400 metros quadrados, você construir a sua casa com o segundo andar é justificável. Você tem um vizinho de um lado, vizinho do outro, vizinho atrás de você, é justificável. Mas na roça não é justificável. Por quê? Você tem 1.000, 2.000, 3.000 metros. Você tem um espaço colossal. Igual essa imagem aqui, ó. Você tem um espaço colossal para você construir. Para que você vai construir 2 andares? Ainda mais porque quando você ficar velho, você vai ficar subindo escada, vai ser um inferno. Você com 70, 80 anos, tem que ficar subindo escada para dormir, vai ser um inferno. Então por que construir a casa de 2 andares? E aí eu comecei a entender por que a galera fazia isso. A galera construía a cozinha junto com a varanda, a parte de baixo da casa virava uma sala, virava alguma coisa para alguma atividade, e na parte de cima ficavam os quartos. Então era assim, sempre quando eu olhava isso, inclusive vizinhos meus faziam assim, construíam casa de 2 andares, os quartos ficavam na parte de cima. Muitas pessoas vão atribuir isso à questão de segurança. Beleza, corretíssimo. Se algum bandido pular, você está no segundo andar, você consegue chupetar o chumbo no bandido muito melhor do que no mesmo nível que ele. Concordo. Só que o motivo predominante que faz com que as pessoas construíssem o segundo andar é porque você está mais longe do solo e não tem essa interferência magnética. Então muitas pessoas construíam casas de 2 andares com os quartos no segundo andar na roça por conta disso. E aí eu fui aprendendo com o cara. Fui aprendendo com o cara. E aí uma das coisas era essa. Tá? Outra coisa, nunca saia da roça à noite. Uma coisa que ele me ensinou é o seguinte, ó. Nunca trabalhe à noite na roça. Se você não quer ver espírito, se você não quer ver demônio, se você não quer ver nada, não trabalhe à noite. Dê o pôr do sol, entra para tua casa, tranca as tuas janelas e não saia de casa, não saia de casa. Não inventa a moda de sair à noite. Uma coisa que ele falou e realmente é verdade. O próprio Messias mesmo disse, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E aí o que acontece? Foram lições que eu fui aprendendo. Lições que eu fui aprendendo. Aí, uma das coisas importantes que ele falava é o seguinte, sobre a energia do lugar. A energia do lugar. Por quê? Existem regiões que o ponto magnético na Terra é predominantemente mais forte. E se você estiver nesses lugares, meu, você vai sofrer muito mais. Então, por exemplo, tem uma região, eu vou falar algumas regiões aqui em Minas Gerais, tá? Para vocês terem mais ou menos uma ideia. Varginha, onde teve o ET de Varginha, é uma região com uma densidade energética muito pesada. Tem aquela. Eu vou lembrar o nome de uma outra região que ninguém faz ideia, mas que é extremamente pesada também. Eu vou lembrar o nome aqui. Mas tem um monte de região que, assim, historicamente falando, são regiões com péssima carga energética. E por que são regiões com péssima carga energética? A não só se passa muitas veias de água, como são regiões onde em outra hora haviam seres humanos ali que foram dizimados. Ah, mas isso aí é besteira. Meu irmão, pensa comigo. Quantos bilhões de seres humanos já existiram na Terra? Tenta levar em consideração que a cada 70 anos nós temos 9 bilhões de seres humanos na Terra. 70 anos atrás, são mais 9 bilhões de outros seres humanos. E lembra que no passado tinha muito mais seres humanos que agora. Muito mais. Então, se você levar em consideração um valor nominal, segundo a fonte científica, historiadores, estima-se que 200 milhões de seres humanos já passaram pela Terra. E tem regiões que foram regiões de sofrimento, de tortura, regiões de caça, de não sei o quê. Muitas vezes foi sacrifício de tribos indígenas. E essas regiões onde ocorre o sacrifício de tribos indígenas, não é que o espírito da pessoa vive ali, mas é que a carga energética foi tão grande ali, como se fosse radiação, a carga energética é tão grande que aquilo ali perpetua por séculos.
E aí, quando você vai para aquele lugar, você começa a passar mal. Então, você tem que tomar cuidado. Então, o primeiro passo é o cavalo. Levou o cavalo. Onde o cavalo ficar, você pula fora. Segundo passo importante, cachorro. Por quê? O cachorro ele é um guarda. Existe um. Se você pegar pitbull, pegar cachorro que é modificado geneticamente, ele não vai ter função nenhuma para isso. Né? Eu nem recomendo que você tenha cachorros modificados, pelo amor de Deus. Você gostaria de namorar uma mulher que é metade avestruz, metade ser humano? Acho que não. Então, se você valoriza a integridade, valoriza a integridade dos animais também. Mas existe um cachorro, geralmente os pastores belga, malinois, pastores alemães, tem outras raças de cachorros também, até mesmo o vira-lata, cara, na pior das hipóteses. Esses cachorros eles têm uma capacidade muito grande de identificar o mundo espiritual. E aí você, com o cachorro, você consegue identificar o que está acontecendo na região. Então, por exemplo, você vê que todos os dias o cachorro está latindo para uma certa região, não é boa coisa. E aí você pode fazer os testes para você ver. Teste de radiestesia, que você vai encontrar água, vai encontrar alguma coisa ali anômala, algum metal anômalo, alguma coisa ali anômala, tá? Então isso é o principal. Outra coisa, nunca compre uma casa de casarão. Nunca. Irmão, sério, se um dia alguém oferecer para você um casarão, a palavra casarão, aquelas casas antigas, período colonial, não compra. Porque essas casas que foram construídas no período de 1800 trazem consigo uma dor e sofrimento absurda. Eu me lembro bem, tinha uma região, uma cidade antiga, chamado, acho que chamado Sabará. E nessa cidade antiga, histórica, cidade de roça. E nessa cidade existia uma região, eu vou lembrar o nome aqui agora, que eu vou lembrar. Eu acho que ficava na Arraial Velho, alguma coisa assim. Existia um casarão com mais de 100, então famoso, famoso. Um casarão com mais de 100 cômodos, mais de 100 quartos. Um casarão antigo com mais de 100 quartos. Uma região de mais de 20 hectares de terra, imenso. Uma região com nascente d'água, no topo das montanhas, bonito demais o lugar. Só que esse lugar ficou famoso por quê? Porque as pessoas, os jovens, se aventuravam a invadir aquele lugar. Era um casarão abandonado. E os jovens se aventuravam a entrar nesse casarão. E aí, quem era forte, não sei o quê, conseguia adentrar no casarão. E o casarão era o seguinte: você ouvia barulho de sofrimento, você ouvia barulho de corrente arrastando pelos cômodos da casa, você via pessoas estranhas, e aí ficou muito famoso na época esse casarão. E eu lembro que uma casa nessa proporção chegava a valer 15 milhões de reais. Uma região como essa, uma fazenda imensa como essa. Eu lembro que os caras colocaram para vender por 1 milhão, cara. Eu tenho certeza que qualquer um que oferecesse 300, 400 mil levava. Mas a coisa assim, interditada, meu irmão. Ninguém nem entrava. E teve casos de pessoas que desmaiaram de medo. Assim. O negócio eles tiveram que colocar, a própria prefeitura teve que colocar uma barricada para os jovens pararem de entrar naquele lugar e simplesmente sabe, ficarem apavorados ali dentro. Eu me lembro que ficava na. Eu não sei o que aconteceu. Francamente, eu não sei. Já tem mais de 20 anos que eu não conheço esse lugar. Mas eu me lembro, eu cheguei na porta. Eu já fui na porta com meu pai. Inclusive, sem brincadeira, tinha uma igreja. Eu sempre falo para vocês: você pode ir pro fim do mundo, você pode ir na boca do capeta. Tem sempre uma igreja. Você não consegue você não consegue explicar, meu irmão, como é que pode ter uma igreja aqui? Não tem ninguém morando aqui. Tem uma igreja fodida. Tipo assim, no caminho do casarão, você vai andando pelas montanhas, não tem nenhum poste, nem nada, uma estrada horrível. Aí tem do nada tem uma igreja, um chalezinho meia boca de alguém que mora ali, e depois tem o casarão pra frente. E você fala, pô, mas pra que tem uma igreja aqui? Eu falo, fazer, sabe, uma coisa que você fica pensando assim, como é que pode, né? Aí é aquilo que eu falei, e só tem igreja em lugar mal assombrado. Porque a igreja nunca foi para orar missa, mas sim um lugar de batalha dos padres no passado. E eu lembro até hoje, cara, que quando eu fui de carro com meu pai, a gente chegou na porta, e aí eu cheguei a subir uma coluna de pedra só para me ver como é que era a casa por dentro. E depois, quando a gente voltou, tinha aquela poeira no carro. Sabe quando vai aquela poeira, aquele pozinho liso na poeira do carro?
E aí tinha como se fosse uma pegada de mão, assim, ó, no vidro de trás, assim. Meu irmão, a gente pegou, eu não sei se foi alguém que morava ali que fez isso, mas quando a gente viu essa pegada de mão no carro, na hora, ó, eu nunca mais voltei pra esse lugar. E eu vou dizer pra você, era um lugar assim, eu me lembro bem, um lugar famoso, cara, famoso de aparição, de não sei o quê. Então, assim, casarão, não mora, cara, não mora em casarão. Não fica em casarão, não vale a pena. Então você tem que tomar alguns cuidados. Outra coisa, trevo de 4 folhas. O que é trevo de 4? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Tem algumas plantas que só dão em cemitério. Se você for no cemitério, não vai nos novos, não. Os novos eles são todos mudados, com grama. Vai nos antigos. Se você for naqueles cemitérios antigos, você vai perceber que determinadas flores só nascem onde tem corpos humanos, onde tem cadáver. Então, se você for no cemitério, você vai ver que certas flores só nascem onde milhares de pessoas já morreram. E uma coisa que eu falo para vocês é trevo de 4 folhas. Onde tem gente morta, tem trevo de 4 folhas. É inacreditável. Até animais mesmo. Inacreditável. É claro que trevo de 4 folhas ele dá em qualquer lugar, pessoal. É uma planta. Ela é tipo braquiária, é tipo capim de mato mesmo. Qualquer canto dá. Mas existe uma diferença entre você ter um trevo de 4 folhas aqui, dois aqui, e você ter uma floresta de trevo de 4 folhas. Então, essa que é a perspectiva. Você vê um trevo de 4 folhas ou outro, um enxame aqui e ali, beleza. Porque isso pode representar que um passarinho morreu ali, né? E aí simplesmente a terra cobriu. Beleza. Se você vê uma quantidade aqui, pode ser que alguma cobra há 20 anos atrás morreu. Beleza. Agora, quando você chega no tamanho de um corpo humano ou no tamanho de uma coisa grande, aí você fica preocupado. Então, o trevo de 4 folhas é incrível, só nasce onde tem cadáver, cara. É inacreditável. E aí você tem que tomar cuidado, porque você pode ter um negócio de um passarinho, e aí pouco importa, não vai mudar a sua vida. De repente você chega num lugar, só tem trevo de 4 folhas. Só trevo, o terreno inteiro é trevo de 4 folhas. Aí você pode saber que tem coisa ali. Aí, meu irmão, você nem compra. Não adianta comprar, porque vai dar problema. Então você tem que olhar o trevo de 4 folhas, infelizmente, tá? Então são coisas que você vai aprendendo. Outra coisa, região com muita neblina. Cara, região, aquelas neblinas estranhas, você tem que tomar muito cuidado, cara. Eu já visitei alguns lugares que, assim, você vai pra um lugar, tá um sol do cacete. Você chega num lugar, tá um sol do cacete. Você fala, porra, calor do cacete. Aí tu começa a ir pra tal lugar, começa a ficar neblina, começa a ficar escuro. Escuro e neblina. Aí você fala assim, meu, peraí, mas agora é 1 hora da tarde, não tem como ir essa porcaria. Toma cuidado. Tem que tomar. Então, assim, a gente tem que ficar observando essas coisas. Observando. Por quê? Já não basta a dificuldade de viver e sobreviver na Terra. Se ainda tem um obstáculo espiritual é muito grande. Então, essas são as dicas que você tem que ter. Então, eu, por exemplo, eu já tive várias fazendas. Graças ao bom Jesus, eu nunca tive problema com nenhuma das duas. Mas a fazenda que eu tenho agora, eu construí a casa pensando exatamente nisso. Né? Cavalo, soltando 3, 4 cavalos, olhando para os cavalos. Os cavalos não queriam ficar de jeito nenhum no lugar que eu tinha feito um pequeno platô. De jeito nenhum, irmão. Aí eu falei, é aqui que eu vou construir. Ficou mais de 30 dias os cavalos ali, eles não ficavam. Eles iam, chegavam ali, eles evitavam aquela rota, não sei o quê. Aí eu fiz a radiestesia no lugar zero de veia d'água, fui lá e construí. Cara, durmo e acordo sem pesadelo nem nada. Mas são experiências da vida, sabe? Experiências da vida. Mas a gente tem que tomar certos cuidados. E tudo isso eu aprendi com pessoas antigas. Muita gente fala assim, ah, isso aí é macumba, isso aí Meu irmão, sério, tem gente que é inacreditável. Tem gente que fala que radiestesia é coisa do diabo. Ai, porque os homens ficam escutando madeira e não sei o quê. Meu irmão, eu não estou escutando ninguém. Meu Senhor é Jesus Cristo. Agora, a capacidade que o Criador me deu de poder observar onde tem campo magnético para isso, aquilo, eu vou observar. Ah, mas isso aí é coisa do mau espírito. As pessoas que entram em sites XXX, as pessoas que jogam GTA V, comem a rapariga, matam a rapariga, pegam o dinheiro da rapariga, ficam fugindo da polícia. Esses caras hipócritas que vêm nos condenar
porque nós utilizamos a ciência por trás para não construir a casa no mausoléu, para não fazer a casa mal assombrada. Sendo que tem evidências científicas, inclusive tem casos comprovados, não vou poder falar o nome aqui, mas casos comprovados de realmente o cara tinha um problema de câncer. Depois que ele mudou o quarto de lugar, a coisa começou a regredir absurdamente. Então tem casos documentados e comprovados que mostram isso. Então, para mim, ser algo ocultista é quando você se encaminha para o mal. Você começa a estudar livro de feitiçaria. Agora, você pegar um animal que Deus criou e falar assim, ó, isso aqui é um fato científico. O animal vai procurar onde tem água. Se ele está nesse percurso aqui, porque tem água. Historicamente, cientificamente falando, onde tem água, as pessoas não vivem bem. Né? Onde se constrói a sua cama, não vive bem. Então, eu só usar a parte da ciência, mas é aquilo que eu falo. Tem gente que não adianta falar, tá? Então, o conhecimento que eu estou passando para vocês aqui é para vocês não derem um burro na água, tá? Sempre tomem cuidado na hora de vocês comprarem a sua casa. E outra coisa, para a gente poder finalizar, árvore seca, uma região onde você vai morar, se tem muita árvore seca, muita árvore morta, tome cuidado, porque a árvore ela é um elemento da natureza muito forte. Para a árvore morrer, meu, sério, tem árvore que vive no deserto. Para a árvore morrer, é porque o campo magnético daquela região ali é um campo deturpado. Então, se tem muitas árvores mortas, pega lá a Conde Drácula na Romênia. Não, sem brincadeira, pega a imagem de Conde Drácula para tu ver. Cheio de árvore morta em volta do castelo. Por que você acha que é cheio de árvore morta? Porque é a região puramente negativa, tá? Então, assim, fica aí a dica para cada um de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. Estou repassando para vocês a mesma experiência que eu tive, tá? Para mim deu muito certo e espero que essa informação possa agregar algum valor na vida de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Fique na paz.